Livros Universo em Desencanto, 10º fascículo da réplica, página 6. A natureza equilibrando e salvando os seus feitos, e tudo que tem vida fala. A cultura racional é a cultura maior do mundo, é ainda muito maior porque é do mundo racional, e sendo do mundo racional, é da supremacia universal. Então, a cultura racional é do ponto mais alto que possa existir no universo, por ser a cultura do mundo de origem desta deformação racional do mundo do Pai deste mundo de matéria. Então, racional é o ponto mais alto e de todo o respeito. Mas falam em racional como falam em um osso de cachorro, porque são tão medíocres que não conhecem o valor da palavra racional. A palavra racional é do mundo racional, e o mundo racional merece todo o respeito ou todo o respeito é pouco. E falam em racional como se fala em um osso para cachorro. Mas, infelizmente, o bicho racional é vazio de tudo, e por ser vazio de tudo, é que está nessa categoria de bicho racional. E o bicho não tem conhecimento preciso nem condições para botar as coisas em seus lugares. O bicho se acostumou com esses deuses aí da matéria, os deuses materialistas, os deuses sem respeito, por serem deuses comerciantes. E por serem deuses comerciantes, guerreiam uns com os outros. As guerras religiosas, as guerras da disputa de freguesia, os deuses comerciantes, os deuses guerreiros que guerreiam para conseguir maior freguesia. Esse é o objetivo das guerras religiosas: guerrear para vencer, para tomar a freguesia um do outro. Então, estão acostumados com esses deuses comerciantes, esses deuses guerreiros, esses deuses inventados e criados pelo povo. Então esses deuses são os deuses sem respeito, porque vivem às custas do povo. São os deuses materialistas. Mas que agora o povo evoluiu muito, a cultura se desenvolveu de uma tal maneira que para o povo culto, os deuses materialistas não têm valor de espécie algum. Então diz o povo culto: qual é o bem que esses deuses materialistas trouxeram para a humanidade? Nenhum. As guerras continuam, as crises também, as ruínas se multiplicam e por isso, hoje, é como está aí, a falta de respeito em tudo. Então, muitos acostumados com esses deuses negociantes, sem respeito. Se respeitassem, não viviam às custas do povo, porque Deus tem para dar e não para tirar e não para explorar. E por isso, o racional superior dá e salva sem pagar. Então, por estarem acostumados com esses deuses guerreiros, esses deuses sem respeito, porque Deus não guerreia com ninguém, Deus tem poderes para tudo resolver. Então, esses deuses guerreiros aí, invenção da matéria, os deuses sem respeito, pensam que o racional superior talvez seja a mesma coisa, porque estão acostumados com os deuses da matéria. O racional superior prova e comprova a sua condição de ser do mundo superior a esse de matéria. O racional superior é um habitante do mundo racional, não é um Deus inventado aqui da matéria pelo povo. E o mundo racional é que foi a origem e é a origem dessa deformação racional. Então, racional de um mundo superior a este é a voz suprema universal, porque é a origem desse mundo de matéria que está falando. É a voz suprema da clemência universal. Então, o racional superior tudo é, e o Deus de matéria nada é. E assim, o bicho acostumado nesta vida de liberdade, o bicho se torna abusado e desrespeitador. E assim, a linha da matéria tinha que ser assim mesmo, porque basta ser matéria para ser uma coisa doente. Um ser de matéria é um enfermo, e por ser um enfermo, vive variando a vida inteira. Por ser um enfermo, e por ser um enfermo, é que tem pouca duração de vida. Se fossem bons, durariam a vida inteira. Por serem doentes, é que tem pouca duração de vida.
A saúde é uma coisa aparente e, por ser aparente, é passageira, e por ser um enfermo, é que perde a vida de repente. Parece que está bom, vendendo saúde, e de repente morre por ser um enfermo com aparência de bom. Todos são doentes com aparência de bons. Assim é a vida aparente da matéria. Mas tudo se ajusta com a conformidade da leitura para acertar as coisas que há muito vêm desacertadas, que é a vida que ninguém nunca pôde acertar, devido às suas conformidades das irregularidades que se passam na vida de todos. Mas com a continuação da persistência na leitura, os habitantes do mundo racional vão acomodando as coisas da maneira mais simples possível para que tudo se ajuste em seus lugares, de um modo natural, para que surja o necessário, que é a paz e o equilíbrio de todos. Assim, tudo vai se harmonizando com o decorrer dos dias e do tempo preciso e necessário para que tudo tome o seu rumo certo e as coisas se normalizem naturalmente. Os habitantes do mundo racional aí estão para acertar a situação de todos sob todos os pontos de vista. E assim, desta maneira, todos ficarão acomodados para poderem ter tempo de se ligar ao mundo racional. E tudo é assim na vida. Todos ficarão com o tempo, livres de todos os problemas e de tudo que incomoda e de tudo que não está certo, porque estão aí, juntos de todos, os habitantes do mundo racional, que são muitos, para regularizar, equilibrar, endireitar, resolver, salvar e solucionar a situação de todos. E assim, tudo com o tempo se normalizando naturalmente, porque o poder supremo está aí, junto de todos, para salvar todos e resolver os problemas de todos. Então, o que devem fazer? Persistência na leitura. Persistir para vencer os obstáculos da vida de todos. A persistência no bem só acaba bem. A persistência no bem acaba vivendo bem. A persistência no bem vive bem. Então, persistência na leitura, persistência no mundo racional para que voltem ao mundo racional. Persistência junto dos habitantes do mundo racional para ficarem amparados por eles, protegidos por eles, orientados por eles e guardados por eles. Então, persistência com os habitantes do mundo racional. Quem persiste, vence. Quem persiste no bem, fica bem, vive bem e acaba bem. E quem persiste no mal, vive mal e acaba mal. Quem persiste no mal é envolvido pelo mal, e envolvido pelo mal, vive mal e acaba mal, porque vai de mal a pior. E assim estão aí juntos de todos os habitantes do mundo racional, para resolver e solucionar a situação de todos, para o bem e para a felicidade de todos, e é com o bem que se vence, e não com o mal. O mal vai mal e por si mesmo se destrói. Então, obediência, persistência e paciência. Paciência, porque nem tudo pode ser como o desejo quer, e sim como tem que ser. Nem todos os desejos, nem todas as vontades estão certas e são certas. Certo é aquilo que tem que ser para acomodar tudo certo, para que tudo dê certo. E assim, com o tempo e a proteção de todos os habitantes do mundo racional, vivem tranquilos e felizes por tudo de bom e de bem que são envolvidos. Racional é a supremacia universal, e a pessoa estando com o Supremo está com o verdadeiro Deus, e estando com Deus é um poderoso em miniatura de carne e osso. Portanto, quem está com Deus, quem está com os habitantes do mundo racional, é para viver racionalmente, tranquilo, alegre e feliz, por alcançar toda a supremacia divina e saber que está ligado à supremacia universal, que é o ponto mais alto de toda a esfera universal. Então, o que deve fazer? Persistência na leitura, lendo e relendo, está conversando com os habitantes do mundo racional, está conversando com o mundo racional, está conversando com o verdadeiro Deus. E assim, todos os leitores de um modo geral que têm verdadeira convicção do conhecimento do mundo racional, a verdadeira cultura de Deus, porque Deus é racional,
é um ser supremo de sua origem racional, o brilhantismo do mundo racional sobre todos, a luz racional sobre todos, a imunização racional sobre todos, porque está aí a fase racional, a fase ligada ao mundo racional, a fase natural da natureza. E por estar aí a fase racional, está aí a união dos dois mundos em um só. E por isso está aí na Terra uma grande infinidade de habitantes do mundo racional para salvar toda a humanidade. Então tudo e todos vão mudar para melhor, porque todos estão trabalhando, todos os habitantes do mundo racional, trabalhando para a salvação de todos, para endireitar tudo e todos, para melhorar tudo e todos, para a paz de todos, para a união de todos, para a felicidade de todos. Os habitantes do mundo racional trabalhando dia e noite para a salvação de toda a humanidade. Assim, tudo e todos mais um pouquinho se regozijando de alegria fraternal, de alegria das alegrias, a alegria racional. Então, para tudo é preciso um pouquinho de paciência para chegar tudo e todos em seus lugares. A obediência, persistência e paciência para ir se acomodando tudo naturalmente na vida de todos. Papagaios forasteiros não sabem o que dizem, não sabem o que falam. Quem não conhece cultura racional não sabe o que diz, não sabe o que fala. Então é preciso ter paciência com quem não conhece, com quem não sabe. E assim todos vencendo mesmo, racionalmente. Estão aí uma infinidade de habitantes do mundo racional que estão sendo vistos diariamente, estão sendo vistos noite e dia, por todos os cantos e por todos os lados. Muitos vivem assustados, porque não sabem o que é e se assustam por não saberem. E vão assim aparecendo cada vez mais a miúdo, até o povo se acostumar a vê-los diariamente, noite e dia. E assim vejam a forma linda que está na Terra para o brilho de toda a humanidade, o brilho racional, o brilho da salvação eterna de todos, que é a volta de todos para o mundo racional. Racional é paz, amor e fraternidade de toda a humanidade, porque sem amor ninguém vive, sem paz ninguém vive, e sem união fraternal ninguém vive. Todos são de origem racional. Racional é uma coisa só, e racional sendo uma coisa só, há a união fraternal racional de concórdia racional e a união perfeita de toda a humanidade pelo esplendor racional. Racional é uma energia só. A energia racional é o ponto máximo de equilíbrio universal. O mundo já está sentindo os efeitos da mudança de fase. Tanto assim que observadores com sentido numa mudança em toda a estrutura do mundo estão achando uma coisa esquisita, porque traçaram uma linha e mudaram os pensamentos e os rumos. Tudo isto, movimento natural da fase racional, que naturalmente mudando as estruturas para o rumo certo. E os observadores sentindo a mudança e dizendo: ontem era uma coisa e hoje já é outra. Ontem a ideia era de um lado, hoje a ideia já é de outro. Tudo isto, movimentos naturais da natureza para o comodorum racional. Então as coisas começando a chegar para o rumo certo e tem que ser naturalmente para que se acomodem sem sentir. Sente o natural, mas não sente o impacto. E assim a natureza régia, com a sua sabedoria regendo naturalmente, para o ponto vital racional e tudo se irmanando para as grandezas do povo e o povo sentindo o refresco da mudança e tudo melhorando naturalmente e todos caindo na realidade positiva consciente que é a vibração racional em evolução, que é o que está regendo a fase racional. Tudo chegando naturalmente e tudo evoluindo naturalmente. É a sequência natural da natureza, botar todos dentro da fase. Então, começa tudo a mudar naturalmente. Ontem era um modo, hoje é outro, amanhã é outro, e depois outro, e assim vai tudo de pouco em pouco, chegando no seu lugar. E as coisas melhorando para todos, naturalmente, porque os feitos da natureza são joguetes da natureza. E a natureza muda tudo e todos, como é preciso e tem que ser.
e de forma que com o poder natural não há quem possa. E assim, os condões natural da natureza regem o seu domínio sobre os seus feitos, e por a natureza ser racional, por a fase ser esta, entra a ação natural da natureza sobre os seus feitos. E com o decorrer do tempo, muito naturalmente, todos estão dentro da fase racional, dentro da cultura racional. Se a fase da natureza é racional, todos os seus feitos são racionais. Apesar das gardanhas do tempo não oferecerem muitas garantias, porque a época é uma época de desastres, é uma época desastrosa, é uma fase em ruínas em que toda a humanidade vive sem garantias, muitas enfermidades, muitos distúrbios na saúde, muito esforço para viver, uma fase turbulenta. O tempo é lisonjeiro e tudo passa rápido, com todas as épocas são assim. Tem a tempestade, depois vem a bonança. Então, essa é uma época tempestuosa, onde não há quem passe os seus augúrios. Uma época quase estilo de muitas que já se passaram. Mas tudo tem conserto e tudo chega em seus lugares. Está aí a natureza criadora que mantém todos os seus feitos. A própria natureza está tratando de equilibrar os seus feitos. Assim como a natureza mantém e sustenta e dá vida aos seus feitos, também a natureza tem poderes para equilibrar todos. A natureza tem vida e por isso mantém vidas e transmite o seu alimento de várias maneiras. A natureza gera e a natureza cria. A natureza dá água. A natureza dá o alimento. A natureza dá o ar. A natureza dá o calor e a natureza dá também o pensamento. A natureza dá a imaginação. A natureza dá tudo. A fase natural da natureza é racional. Então, ela transmite o pensamento em todos, o pensamento racional. Assim como ela dá água, assim como ela dá o alimento, ela também dá o pensamento. Ela dá tudo ao corpo. Ela gera o corpo, cria, dá todo o alimento e o pensamento e a imaginação. Então, a própria natureza, que é racional, transmite a ideia, o pensamento, a imaginação, a intuição naturalmente a seus feitos. A natureza é racional e transmite o pensamento racional. Ela não dá só a água e o alimento, o dia e a noite. Ela dá também o pensamento. Ela alimenta o pensamento como alimenta o corpo. Então, naturalmente, toda a humanidade mais um pouquinho com os livros da natureza nas mãos, com os livros de cultura racional, que a cultura racional é natural da natureza, por a fase natural da natureza ser a fase racional. Então a natureza alimenta o pensamento com o conhecimento racional. Nasce naturalmente na pessoa o alimento racional, no pensamento, alimentado naturalmente pela natureza. Assim como a natureza abastece o corpo com seu alimento, abastece o corpo com a água, com o calor também, abastece o pensamento de que necessita ser abastecido. Porque a cultura racional é uma cultura natural da própria natureza, não é alfabeto artificial de mentalidade de mentor algum. Então todos daqui um pouquinho, todos naturalmente com conhecimento de cultura racional e racionalmente, todos vivendo equilibradamente. Então todo o equilíbrio da humanidade, a natureza está tomando providências. Já tomou providências para endireitar os seus feitos, providências para equilibrar os seus feitos, providências para a felicidade dos seus feitos, providências para a paz dos seus feitos, providências para a harmonia dos seus feitos, providências para a alegria dos seus feitos, terminando todos os malfeitos naturalmente, entrando todos e tudo na fase racional, por a fase natural da natureza ser racional. Tudo isto é fator natural da natureza e todos esses artifícios terminando naturalmente. Artifício é tudo aquilo que sai fora do natural e prejudica o animal racional. Então, com os poderes naturais da natureza, ninguém pode, porque a natureza é que gera tudo, cria tudo, alimenta tudo, abastece todos de tudo
e faz de todos o que é preciso para o bem de todos. Mas muitos, por não observarem os poderes naturais da natureza, nunca puderam chegar a esta conclusão do que a natureza é. Ela gera tudo, cria tudo, faz tudo e governa tudo. Assim como dá o alimento, dá também o pensamento. Abastece o corpo de tudo que o corpo precisa. A cabeça precisa de seu alimento, que é o pensamento, dado pela natureza. O organismo precisa de seu alimento, que é dado pela natureza, precisando de duas partes, a elétrica, que é a água, e a magnética, que é o alimento grosso, que são as matérias vegetais. Dá o ar para respirar, dá o vento, dá tudo e dá o pensamento. Dá a imaginação, dá a ideia, dá a vontade, porque a natureza é quem governa. E por isso ninguém tem vontade, e por isso hoje não quer isso, mas amanhã vem a vontade dada pela natureza. Hoje não gosta e amanhã vem a transmissão natural e muda de pensar e começa a gostar. Hoje não faz, amanhã está fazendo, e assim a natureza governa tudo e todos. Porque a natureza tem vida e tem força poderosíssima, e por isso fez esses feitos todos, teve força para gerar assim, teve força para lhe fazer assim, teve força para fazer todos os alimentos, para lhe criar, para lhe sustentar, para lhe manter. E quem teve força para tudo isto, tem também força para governar. Quem teve força para lhe gerar assim, lhe fazer assim, para fazer tudo, para lhe manter, para lhe sustentar e lhe criar, também tem força para lhe governar, também tem força para tudo fazer e desfazer. A natureza faz, e quem faz também sabe desfazer, também desfaz. Tudo que o ser humano é depende de quem? Da natureza. E assim, a cultura racional é uma cultura natural da natureza, é o alimento do pensamento natural da natureza. Então, na natureza estão os poderes dos poderes de seus feitos, de tudo que ela gerou e criou. Criou todo o sustento, criou todos os alimentos, criou todos os condimentos para manter a vida de seus filhos. Assim, quem lhe fez tem todos os poderes sobre os seus feitos. E de forma que daqui a um pouquinho, toda a humanidade só falará em racional. É a razão natural da natureza, governando os seus feitos para o reconhecimento da fase natural da natureza, que é a fase racional. Portanto, a natureza e os habitantes do mundo racional, todos trabalhando para o equilíbrio da humanidade, todos trabalhando para o equilíbrio do aparelho racional. Então tudo isto será solucionado dentro de um espaço mínimo de tempo. São as forças poderosas universais em socorro da humanidade para salvar a humanidade racionalmente. Então não há necessidade de se preocupar com o sofrimento da humanidade, pois as soluções já estão aí tomadas, da natureza e do mundo racional, para a salvação de toda a humanidade. Este é o redígio natural da natureza. Assim, o mundo daqui a um pouquinho está completamente mudado e a paz brilhará entre todos. A natureza tem todo o domínio sobre os seus feitos, pois ela é quem fez, ela é que domina. Ela é quem faz, ela é que governa. Ela é quem abastece todos, ela é que mantém todos. Mas muitos, por não se conhecerem e não conhecerem os valores naturais da natureza, muitos perdendo tempo em pensar quando será isto. Isto vai demorar muito o povo aceitar, porque o povo está muito atrasado. São pensamentos de quem não conhece a natureza e não conhece o que é cultura racional. Muitos, longe de conhecer porque ainda têm que aprender muito. Aprender muito por quê? Porque leem e esquecem, pois não sabem reproduzir o que leram. Falta o tempo para o amadurecimento. Então a natureza tudo é, e os seus feitos gerados e criados, mantidos e alimentados por ela, nada é ou nada são. No vento está o pensamento, no ar está o pensamento. Então o pensamento mau é transmitido pela parte magnética, e o pensamento bom, aparentemente,
é produzido pela parte elétrica e o pensamento racional é produzido pelo racional. Portanto, no espaço está a vibração de tudo e não escutam e não veem a vibração de tudo que está no espaço. Só veem por meio de aparelhos. Aparelhos de rádio, aparelhos de televisão e outros aparelhos. Por meio de aparelhos é que sabem o que está se passando pelo espaço. Não veem nem escutam o que passa pelo espaço. Assim são as transmissões dos pensamentos. No espaço é um falatório muito grande. É a natureza falando, os habitantes do espaço falando, os planetas falando, o Sol falando, a Lua falando, as estrelas falando, todos falam e se veem uns aos outros. É um falatório muito grande no espaço. Como podem perceber e observar, o falatório das rádios e televisões que vão pelo espaço. Só por meio de aparelhos é que podem identificá-los. E assim é a natureza falando, a lua falando, são seres de vida diferente, de modos e costumes, e quem tem vida fala. O sol fala, a lua fala, as estrelas falam, os planetas falam, os espíritos falam, os guias falam, os protetores falam, tudo que tem vida fala. Não é só o ser humano que fala. No firmamento, o falatório é muito grande. Tudo que tem vida fala, de acordo com a sua natureza e de acordo com a sua classe natural da natureza. O pensamento fala, a imaginação fala. Ninguém vê o pensamento falar, somente a pessoa que fala por dentro, sem ninguém perceber. É a fala do interior e do exterior. E assim é a natureza. Fala, transmitindo o pensamento que quer, ou a vontade, ou o desejo, ou a imaginação. Isto é para verem os poderes naturais da natureza sobre os seus feitos, que nada são. Quem fez os seus feitos? Foi a natureza. E quem manda e governa os seus feitos? A natureza. A natureza é racional e transmite na ideia, no pensamento de todos, na imaginação de todos, só o que é racional. E daqui um pouquinho, naturalmente, toda a humanidade só falando em racional e conhecendo o que é cultura racional. E todos ligados no mundo racional, e racionalmente todos vivendo e acabando todos esses tormentos, todo esse finzinho que está aí, de perturbação, de turbulentos, que já está no fim desta agonia louca, porque as providências já foram tomadas para o equilíbrio de todos.